nós vamos conversar sobre a língua, mas antes de lermos o texto de Tiago, eu convido você a visitar uma história que se encontra no livro de Juízes, capítulo 12. No livro de Juízes, capítulo 12, há uma história que me parece ser fantástica para ilustrar os temas com os quais nós vamos nos encontrar nessa noite. Juízes 12 conta a história de uma guerra, e uma guerra entre duas tribos semitas, entre um mesmo povo. Duas tribos de um mesmo povo brigaram, e a língua foi um fator fundamental para que tanto a guerra começasse, quanto a guerra terminasse. Veja o que está em Juízes 12, a partir do versículo de número 4. E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Gileade e Efraim são esses dois grupos. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque esses tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: queremos passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Irmãos, veja só o que nós encontramos em Juízes para abrir a nossa pregação de hoje à noite. Duas tribos resolvem brigar. E por que é que essas tribos resolvem brigar? Porque uma disse que a outra era uma tribo de desertores. Era uma tribo de gente que não valia a pena. E aí, no meio da guerra, essa coisa fica muito ofensiva, ser chamado de desertor. Os dois grupos começam uma briga entre si. Mas são povos irmãos. É um mesmo povo que está brigando. Como que você vai reconhecer numa era antes do Instagram, antes do Facebook, quem é de Gileade, quem é de Efraim? Eles perceberam uma questão de linguagem. Quem estava ali na tribo de Gileade não conseguia pronunciar a palavra cibolete. Cibolete é uma palavra que se refere a um conjunto de feixes de trigo, mas pronunciava com X, shibolete. É uma questão de variação linguística. Nós temos isso aqui no Brasil. Aqui no interior a gente dá uma puxadinha no R. Isso é diferente quando você vai para o Rio de Janeiro e em outros lugares. E quando eles ouviam a palavra sendo pronunciada de um jeito diferente, eles sabiam: você não é da minha tribo. E matavam. Veja só, irmãos. Por causa de um comentário, um povo irmão começa uma briga. E por causa da língua, do jeito de falar, eles identificavam quem era quem. E aí o resultado foi morte de 40.000 pessoas. Irmãos, por que isso abre a nossa pregação de hoje do texto de Tiago? Porque nós vamos falar sobre a língua, sobre o que sai das nossas bocas. Irmãos, não se engane. O jeito que você fala, o tema que você fala, o que sai da sua boca, sobre o que os seus lábios versam, indica quem você é e de onde você é. E o que você fala, ou como você fala, é motivo para que guerras comecem, sim. Todos nós que temos pelo menos mais de 10 anos de idade, já presenciamos guerras, conflitos e brigas que começaram porque alguém falou algo de uma forma errada, do jeito errado, a palavra errada. A língua é fator que gera caos em família, casamento, e a gente sabe que a nossa língua nos identifica, tal qual aconteceu naquele conflito. A língua é, talvez, irmãos, o fator chave para boa parte dos nossos conflitos e mal-entendidos, dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho. E Deus, por saber disso, providenciou para nós um texto inteiro que fala sobre o uso da língua, a palavra, o que sai dos nossos lábios. É o texto de Tiago. Agora sim, nós vamos ao texto que está em Tiago 3, e nós não o leremos de uma vez só. Nós faremos alguns pequenos comentários e a leitura será dividida em alguns blocos do texto, para que a gente consiga entender o que Tiago está dizendo. Primeiramente, irmãos, o Tiago que está escrevendo aqui
é o Tiago, irmão de Jesus. E ele está escrevendo um tipo de texto que é um pouco diferente das cartas que o apóstolo Paulo escrevia. O que Tiago está escrevendo é um conjunto de assuntos vinculados à sabedoria prática, a como conduzir a vida. Tiago está escrevendo sobre uma série de temas: língua, fé, religião verdadeira, como lidar com os ricos, provação, tentação, porque ele escreve para um grupo de pessoas que são os judeus da dispersão, judeus que tinham se espalhado ali pela região do Mediterrâneo, e esses judeus tinham que lidar com uma série de desafios. Por isso a carta de Tiago vai falar sobre muitos temas, e neste capítulo sobre a língua. E agora, vamos à leitura dos 2 primeiros versículos. Tiago 3, versículo 1, diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ok, vamos parar a leitura por aqui. Tiago, neste capítulo, falará sobre a língua. Mas quando Tiago começa a escrever a respeito desse assunto, ele começa de um outro ponto. Ele não mira diretamente no tipo de palavra que a gente fala ou no como falamos. Ele começa dizendo o seguinte: irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. E aí a gente vê essa leitura e naturalmente na nossa cabeça surge uma dúvida. Por que é que Tiago, ao falar sobre língua, sobre o que sai dos nossos lábios, nos traz essa orientação? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Aqui tem um fator interessantíssimo na leitura do texto. Se nós lermos o texto como ele foi escrito bem próximo ao original, a tradução assim mais literal do que Tiago está falando é o seguinte: parem de tentar ser mestres. Parem de tentar ocupar essa posição. Porque aquele que é mestre vai ser julgado com muito rigor. E todo mundo tropeça. Todos nós tropeçamos. Se alguém não tropeça no falar, este indivíduo é perfeito. Tiago começa dando a seguinte orientação: para de tentar ser mestre. Você que está me lendo, você que está lendo essa carta, não tente ocupar essa posição. E por que que Tiago traz este começo, já que ele quer falar sobre a língua? Porque parece que Tiago percebeu um elemento, irmãos. Se o nosso coração, o meu e o seu coração, se posiciona na categoria de um mestre, de um doutor, de alguém que sabe muito, é natural que o nosso coração queira expressar sua opinião sobre a vida dos outros. O mestre, por natureza, é aquele que tem lugar de fala para se pronunciar sobre algo. E Tiago percebeu isso. Quando a gente tenta ser mestre de muita coisa, isso predispõe o nosso coração a querer opinar sobre aquele assunto. Se eu predisponho o meu coração a ser mestre em comportamento, eu vou chover comentários sobre o comportamento das pessoas. Se eu predisponho o meu coração a ser mestre de espiritualidade, eu vou chover comentários sobre a vida espiritual dos meus irmãos. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: não fique ocupando essa posição de mestre. Porque essa posição de mestre te predispõe a falar muito. E falar muito te leva a tropeçar. Quer ver como Tiago bate nesse assunto, irmãos? Se você for uma página para frente, no capítulo 4, versículo 11 da carta de Tiago, ele diz o seguinte: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Não é o capítulo 3. Aqui estamos em outra parte. Mas Tiago está dizendo: olha, você que fica falando mal dos outros, quem que é você para ficar falando mal dos outros? Tem um que é juiz, e esse é Deus, este é o Senhor. Mas você que fica falando mal, você se faz de juiz. Você se faz de Senhor, você se faz de legislador, você se faz de mestre.
Por isso que Tiago começa dizendo: não tente ocupar essa posição. Toda vez que nós tentamos ocupar a posição de ser mestre em algo, nosso coração se predispõe a falar sobre aquilo. Só que o que Tiago está dizendo para nós, tanto no capítulo 3, quanto no versículo do capítulo 4 que lemos, é que eu e você não temos como ocupar este lugar. Nós não somos mestres, irmãos. Mestre é o nosso Senhor. Mestre é a Bíblia. Mestre é o Evangelho. Eu e você não estamos nessa condição. Mas quando a gente se coloca nessa condição, a gente quer sim chover comentários sobre a vida daqueles que nos cercam. E Tiago vai ampliar este ponto. Ali no capítulo 3, versículo 3 também, ele vai trazer algumas ilustrações interessantes. Vamos à leitura. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Irmãos, Tiago está dizendo para nós que nós precisamos entender que nós não estamos na posição de mestres, juízes ou legisladores. Esse não é o nosso lugar. Quando a gente ocupa esse lugar, a gente fala mais do que deveria. E agora ele vai trazer duas ilustrações para nós. A do cavalo e a do navio. Tiago dirá para nós o seguinte: se você quer conduzir um cavalo, você coloca o freio na boca dele e para onde o cavaleiro quiser direcionar, é só puxar a boca do bicho. E ele vai acompanhar. Do mesmo modo, o navio, gigantesco, mas ele é conduzido por um leme muito pequeno. E quando o piloto gira e movimenta o leme, o navio acompanha a vontade do piloto. Mesmo que seja gigante, aquele pequeno leme direciona. Irmãos, quando nós lemos isso, a leitura mais óbvia e imediata faz parecer o seguinte, que a língua direciona a nossa vida. Quando a gente lê esse texto, uma leitura rápida, parece que o que Tiago está dizendo é: controle a sua língua e você vai controlar a direção para onde você está caminhando. Se você tiver a sua língua controlada, você consegue conduzir todo o seu corpo. É uma leitura muito interessante, mas não parece que faz jus a toda a carta de Tiago. Porque, irmãos, Tiago nos diz, se a gente lê a carta dele, que as guerras que nós temos entre nós vêm muito antes da língua, vêm dos desejos do nosso coração, que puxam a nossa vida para a cobiça, para a inveja, para a maldade. Para Tiago, a raiz dos males é o coração humano. Então, o que ele quis dizer quando ele falou aqui sobre o cavaleiro, sobre o leme, sobre o navio? Qual é a ideia de Tiago? Tiago não está dizendo que, se você controlar a sua língua, você controla toda a sua vida. Porque ele sabe que o que controla a nossa vida é o coração. Mas Tiago está dizendo para nós o seguinte: tal qual o piloto manipula o leme para direcionar para onde ele quer, assim também o coração manipula a língua e direciona ela. Veja ali o finalzinho do versículo de número 4, quando ele fala sobre o navio. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. O leme é a parte pequena, mas não é o leme que direciona. Quem direciona o navio é o piloto que manipula aquela engrenagem, que manipula aquele leme. Da mesma forma somos nós e a relação do nosso coração com a nossa língua. Irmão, não é a tua língua que direciona você. Quem direciona você é o teu coração. Mas o teu coração puxa a tua língua tal qual um cavaleiro puxa o freio do cavalo ou um piloto manipula o leme de um navio. De modo que há uma correlação entre o que você fala, o que eu falo, e o que o nosso coração está cheio.
Aliás, isso é versículo bíblico. A boca fala, irmãos, do que o coração está cheio. Então não é que eu preciso pôr um freio na minha boca para dirigir a minha vida, porque a língua é o órgão que dirige os meus passos. Pelo contrário, a língua é um espelho. É o espelho do meu coração. O que a minha língua expõe, fala, os temas sobre os quais eu verso o dia inteiro, esses temas são um espelho do que está enchendo a minha alma, do que está dirigindo a minha vida. Se a minha alma está cheia de amargura, é fácil eu perceber. Como? É só eu falar. Porque o meu coração amargurado vai puxar a minha língua para expor toda a amargura. Se o meu coração está cheio de ansiedade, é fácil eu perceber. Por quê? Porque o piloto, chamado coração, vai direcionar o leme, que é a língua, e eu vou falar sobre aquele assunto. Nesse sentido, o que Tiago está dizendo para nós é: a língua não é o que direciona você, mas a língua é um sinal, um indicativo, um espelho de quem é que está te dirigindo, do teu coração. E agora, irmãos, a partir do versículo 6, Tiago vai construir uma série de elogios sobre a nossa língua. Ele tinha uma visão muito positiva sobre o que tem aqui dentro dos nossos lábios. Diz a palavra de Deus a partir do versículo 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Irmãos, olha que visão positiva que Tiago tem sobre a língua. Cheia de veneno, mal incontido, mundo de maldades. Tiago está certo? Sim, completamente certo, irmãos. Não é porque a língua, ela em si mesma é isso. Pelo contrário, irmãos. A língua é o reflexo do que está aqui dentro. E o nosso coração, ele é lotado de maldade. Só que a nossa língua materializa e concretiza pecados que o nosso coração já cometeu. Por isso que Tiago diz que ela é um mundo de maldade. Porque o desejo por dividir e fracionar, faccionar as minhas amizades nasce no coração. Mas como é que eu concretizo esse desejo? É por uma língua maldosa que semeia discórdia. O desejo para que eu seja melhor, para que eu pareça mais importante, mais perfeito, mais bonito, esse desejo nasce no coração. Mas ele se concretiza com a língua. Irmãos, quantos são os relacionamentos que foram destruídos porque a língua tornou concreta a maldade do coração? Todos nós temos pelo menos uns 2 ou 3 casos de gente que a gente conhece. Isso se não for a gente mesmo. Gente que perdeu amizade, gente que perdeu família, porque a língua verbalizou a maldade que já havia no coração. Ela é um mundo de maldade. Um universo. A mentira vem daqui. O desejo para que o outro se sinta menor vem daqui. E você quer ver como a língua é esse martelo que o juiz coração usa para condenar? Veja quando você briga com as pessoas que você tem mais intimidade. Você sabe, eu sei também, tocar nos pontos mais sensíveis, porque a intimidade me dá o privilégio de saber o ponto fraco daquela pessoa. E na hora da raiva, na hora que o pecado já nasceu no coração, a língua só põe para fora. É um mundo de maldade. Mas a língua não para nesse universo de maldade. Tiago diz para nós o seguinte: a língua contamina o corpo todo. Ela contamina o corpo todo. Como assim? Irmãos, repara o seguinte: o que nós dizemos afeta a forma como nós pensamos e afeta a forma como nós sentimos. Se alguém chega para você e diz a você a descrição de uma pessoa,
Você não conhece essa pessoa. Mas te dizem que ela é manipuladora, que ela é mentirosa, que ela é narcisista, que ela é arrogante. A tua mente está contaminada com essa palavra e a tua mente está predisposta a olhar para aquele indivíduo que lhe foi descrito nessa perspectiva. A língua contamina a forma como nós vemos os nossos irmãos e aqueles que não são próximos a nós. Nossa visão sobre o outro é muito modelada pelo que nós falamos sobre ele e pelo que nós ouvimos sobre ele. Qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes nós não colocamos o que falamos e o que ouvimos debaixo do crivo da palavra de Deus. E aí a maldade que a língua derrama contamina a forma como eu vejo meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. A língua contamina a forma como eu penso. Porque ela meio que reproduz na minha mente pensamentos e ela vai fortalecendo eles na medida que verbaliza sobre. Ela contamina todo o meu corpo. Afeições, intenções, percepções sobre o meu próximo. A língua é chave para definir, sim, se nós vamos amar ou odiar alguém. A língua constrói retratos das pessoas. E qual que é a grande tristeza dos evangélicos brasileiros, irmãos? E não só brasileiros, mas a tristeza humana. É que a gente não põe o retrato à prova muitas vezes. O que a gente recebe de informação sobre pessoas, nós não colocamos debaixo de alguma análise. Parece que o quadro montado está plenamente correto. Só que a gente esquece que todos que descrevem alguém são tocados pelo pecado. A gente não coloca a nossa língua em suspeita. Tiago vai dizer o seguinte, aqui tem uma expressão interessante também, que a língua é posta em chamas pelo inferno. Essa frase, ela tem uma dupla interpretação. Teólogos divergem um pouco sobre qual seria o sentido da frase. Alguns teólogos dizem o seguinte, que o que Tiago quis escrever aqui é que a língua é inflamada pelo fogo do inferno. Ou seja, por todo tipo de coisa ruim. Outros teólogos entendem que a língua será condenada no fogo do inferno. Irmãos, as duas interpretações são muito possíveis quando a gente observa uma língua carnal, cheia de maldade, sem o freio da graça de Deus. Veja uma pessoa cuja língua não tem o freio da graça. Alguém que joga toda a maldade sem filtro nenhum. Irmão, só pode se assemelhar ao inferno. Porque derrama todo tipo de informação suja, falsa, falso testemunho, joga essas coisas, e isso não vem de Deus. E qual que é o resultado de uma língua que expõe tanta maldade, tanta violência, tanta crueldade? O resultado é queimar no fogo do inferno. Então as duas interpretações podem ser usadas por nós. Tanto a língua se nutre daquela maldade que o inferno será a condenação, quanto a língua mesma será condenada. Aliás, tem um teólogo chamado Francis Schaeffer, muito inteligente. E Francis Schaeffer nos dá uma ilustração sobre o julgamento dos últimos dias. Ele viveu mais ou menos ali no século XX. E Francis Schaeffer já havia o desenvolvimento tecnológico. E um dia ele foi dar uma palestra em uma universidade e perguntaram para ele, como é que Deus vai punir as pessoas nos últimos dias? E ele deu a seguinte ilustração. Imagine que cada pessoa caminha com um gravador debaixo do pescoço. E toda vez que essa pessoa emite um julgamento sobre outro, fala sobre a vida, o gravador pega aquela informação. Nos últimos dias, diz Francis Schaeffer na sua ilustração, Deus apertará o play. E nós vamos ouvir todos os juízos que nós fizemos. E Deus perguntará para nós. À luz de tudo que você julgou, à luz de tudo que você falou e de todo o juízo que você emitiu, você esteve à altura do seu próprio julgamento? Se não, o inferno te espera. Irmãos, Deus nos condenará por uma série de coisas se nós não estamos em Cristo Jesus. Mas a Bíblia é muito, muito séria quando comenta os pecados que nós cometemos com a língua.
Olha os mandamentos de Deus. Não trazer falso testemunho sobre alguém. Uma das coisas que Deus odeia, que Deus abomina, é aquele que gera discórdia entre irmãos. Irmãos, a língua será sim motivo de muita gente não entrar no reino de Deus. E sabe o que é doloroso afirmar? Nós pregamos que todo pecado é pecado que é sério. Mas na nossa cabeça, existem pecados para os quais nós não nos atentamos muito. E um deles é a fofoca, a maledicência. Um dos pecados para os quais nós não nos atentamos muito é o desejo da nossa língua de oprimir os outros. Nós olhamos muito para outros pecados. Vício em pornografia. Esse é um pecado que é culturalmente mais taxado. Mas se tem um negócio que é sério e que a gente não atribui o peso devido, é o que nós fazemos com as nossas línguas. Mas Deus leva isso muito a sério. Porque para Deus, o que nós falamos tem peso. Ele escuta. Mesmo que seja um comentário nas costas de alguém, ele escuta. E todo pecado é pecado contra Deus. Olha a seriedade do que Tiago está dizendo para a gente. A língua é cheia de veneno, a língua é um mundo de maldade, a língua, ela coloca o fogo do inferno para rodar, e agora Tiago vai avançar. E Tiago dirá a partir do versículo de número 9. Com ela, com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Aqui Tiago vem com uma pá de cal, um golpe de misericórdia na nossa ideia bastante arrogante de que a nossa língua não precisa de tratamento. Tiago ele vem e fala para nós o seguinte: a língua que nós usamos para bendizer ao Senhor, que nós usamos para louvar a Deus, é usada para amaldiçoar o nosso irmão, que veja só, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, peraí, com o mesmo instrumento, eu canto que ao Rei dos Reis consagro tudo que eu sou, e com o mesmo instrumento eu destruo a imagem de Deus que está no meu próximo. Eu amaldiçoo. Qual que é a conclusão que Tiago chega? Não deve ser assim. A língua não tem que ser usada, irmãos, para um exercício de hipocrisia. Mas se a minha língua é hipócrita, a culpa não é dela. Na verdade, é uma culpa mais íntima. O meu coração é hipócrita. Porque a língua, pelo que nos parece dizer Tiago, ela é o espelho do nosso coração. O que eu falo é um reflexo do que enche a minha alma. É um reflexo do piloto que conduz, do cavaleiro que guia, do juiz que julga. Então, o que Tiago está dizendo para nós é que, sim, a língua é um instrumento poderoso, forte. A língua tem poder de construir e destruir reputação. Mas o problema é que a língua é dirigida, muitas vezes, por corações que são hipócritas. E como é que um coração hipócrita conduz a sua língua? Um coração hipócrita olha para a língua e não precisa que ela tenha integridade. Pode louvar a Deus no domingo e maldizer todo o seu trabalho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e voltar a bendizer a Deus no domingo. Uma língua que está vinculada a um coração hipócrita pode aumentar a história só para parecer mais interessante ou para trazer algum tipo de debate. E não precisa se ater à verdade tão defendida durante um momento de louvor. Irmãos amados, a língua é um espelho do nosso coração. E se ele é hipócrita, a nossa língua é hipócrita. O que Tiago está dizendo para nós é que não deve ser assim. E aí, irmãos, eu separei para nós 4 pequenas aplicações sobre isso. A primeira aplicação, irmão,
eu e você, povo de Deus, nós, povo do Senhor, nós precisamos olhar para a nossa língua. Nós precisamos fazer um exame minucioso e detalhado sobre o que nós falamos e como falamos e para quem falamos e qual é o interesse que temos ao falar. Por quê? Porque este exame será uma radiografia do que enche a nossa vida. A gente tem que olhar para a língua. Nós precisamos parar um minuto e antes de dormir, sentar na nossa cama e olhar e falar sobre o que eu falei hoje. Sobre o que eu falei no dia de hoje, o que encheu o meu coração, que vazou pela minha boca. Sobre o meu irmão, quais palavras eu lancei, o que eu disse, o que o meu coração está sentindo. Deixa eu analisar as minhas palavras. Porque se nós analisarmos a nossa língua, nós teremos um reflexo de quem está guiando a nossa alma. Se é amargura, nossa língua vai transbordar a amargura, irmãos. Se é falsidade que enche o nosso coração será falso e a nossa língua também. Se é orgulho e arrogância, o nosso coração vai fazer a língua reverberar o som do orgulho e da arrogância. Então, a primeira aplicação, eu e você precisamos olhar para a nossa língua. Ela é um espelho de como está o nosso coração. A segunda aplicação é muito parecida com essa, irmãos. Eu e você precisamos olhar para a língua dos nossos irmãos, porque eles estão falando. Por quê? Porque nós somos um corpo. E se eu percebo que um irmão meu em Cristo Jesus tem usado seus lábios de modo que não glorifica a Cristo Jesus, eu tenho a obrigação de orar por ele, orar com ele e conversar para ver o que está enchendo o coração dele. Para ver se no coração dele não há raiz de amargura. Se não há um pecado escondido. Então, nós mais do que sermos taxativos sobre os nossos irmãos, nós precisamos ser acolhedores e observar que por trás de uma língua ferina existe um coração pecador que precisa da graça. A gente se ofende com o que as pessoas dizem sobre nós, porque tem peso. Mas, irmãos, eu e você não somos o povo dos ofendidos, somos o povo dos santos. E se nós somos santos, santidade tem que ser a tônica dos nossos relacionamentos. Então, além de olhar para o espelho do coração, que é a minha língua, eu preciso olhar para o espelho do coração do meu próximo. E percebi nele um reflexo de pecado, eu preciso orar. Para que o coração dele não se encha daquilo. E para que Deus me dê a oportunidade de poder olhar para aquele coração com o Evangelho. E talvez arrebatar o meu irmão do fogo. A terceira aplicação, irmãos. Tiago está dizendo para nós um grande sim para o fato de que nós somos pecadores com a língua. Tiago, ele não está maquiando aqui, ele não está falando, olha, talvez a sua língua seja complicada. Não, ele está dizendo, a língua é complicada, a língua é um mar de veneno, a língua é um oceano de maldade, a língua é tudo isso. Sim, a língua é má. Se Tiago está dizendo isso, eu e você não precisamos ficar aí rodopiando e inventando desculpa para Deus, para que ele pese um pouco menos o pecado sobre nós. Se a Bíblia trata com verdade de um assunto, é porque Deus tem graça para aquilo. Qual que é a terceira aplicação, irmãos? Talvez eu e você tenhamos o dever de pedir perdão ao Senhor pelo uso que fazemos com as nossas palavras. Talvez eu e você tenhamos a responsabilidade de chegar ao Senhor, ao nosso Deus, e afirmar, Deus, eu pequei. E eu pequei não porque eu roubei, não porque eu fui lá e matei alguém. Não, eu pequei porque a minha boca fez o mal. E Senhor, a minha boca fez o mal porque o meu coração é mau. Mas talvez, irmãos, esse pedido de perdão não tenha que parar apenas no Senhor nosso Deus. Talvez eu e você tenhamos que ir em alguém que ferimos e falar com a pessoa, me perdoa, eu sou um pecador, depravado, e na minha depravação eu não julguei preciosa a imagem de Deus em você. Vamos orar para que perdão seja uma verdade
sobre nós. E a quarta aplicação, irmãos, eu e você não precisamos de uma língua nova. É mais fundo o problema. Eu e você precisamos de um coração novo. A gente tem que olhar para a língua porque ela é um espelho, mas ela não é a raiz do problema. A raiz do problema é que o nosso coração, ele é extremamente complexo em suas maldades. Ele se deleita no orgulho, na mentira, na lascívia, e esse oceano de maldade do coração, ele emerge para a nossa vida prática. E um dos lugares para os quais ele emerge é a língua. Mas se você colocar um freio e falar, nunca mais direi palavra nenhuma, você incorre no pecado de ser negligente. Não adianta pôr um freio na língua, é necessário pôr o Espírito Santo no coração. Porque o Espírito Santo no coração reverbera uma mensagem que é diferente da mensagem do pecado. Então eu e você temos um problema mais íntimo do que as nossas palavras. São as nossas afeições, os nossos desejos, aquilo que o nosso coração persegue e onde ele se ancora. Eu e você precisamos, irmãos, mais do que de uma língua nova, de um coração que seja o coração de Jesus. A gente precisa de um coração irrigado com o Espírito Santo, de um coração cheio do Espírito Santo, porque senão, irmãos, nós vamos gerar guerra, nós vamos gerar divisão, nós vamos gerar raiva. A gente pode perder nosso filho ou perder nossa esposa, nosso marido. A gente pode perder nossa mãe, nosso pai. A gente pode perder nossos amigos. A gente pode perder nossa liderança. A gente pode perder todo mundo porque o oceano de maldade do nosso coração fluiu pela nossa língua. E aí, para deixar esse ponto muito claro, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro de Atos, no capítulo de número 2. Atos 2. Texto que é maravilhoso, irmãos, que ilustra o que é a vontade de Deus para a nossa vida hoje e sempre. Atos 2, versículo 1, diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11. Erguendo a sua voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, nós começamos com uma história em Juízes que fala que a língua gera guerra. E gera, a gente já gerou muita guerra com a língua. A gente já teve que duelar conflito porque falaram coisa que não devia. A gente foi para o texto de Tiago. E o texto de Tiago expôs o universo de cuidado que a gente tem que tomar com a língua. Mas agora nós estamos em Atos 2. E o que eu quero destacar é aquele quarto ponto. Eu e você precisamos de um coração novo, cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro, o Espírito Santo não fez Pedro fazer fofoca, dissensão ou facção. O Espírito Santo fez Pedro pregar. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles não saíram por aí fazendo chacota, brincadeira ou comentário que não tinha sentido e propósito. Eles abriram a boca e anunciaram as grandezas de Deus. Porque o Espírito encheu o coração deles. Eu e você precisamos de algo enchendo o nosso coração. E não se engane, sempre tem algo enchendo. Mas eu e você precisamos que seja o Espírito Santo. Qual é a boa nova que a gente ouviu da boca de um Pedro batizado pelo Espírito? Essa promessa é para todos nós. Joel profetizou que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Deus não é Deus que dosa a sua bondade. Ele é superabundante. E se um pai não nega algo bom ao seu filho, quanto mais o nosso Deus não nos negará o Espírito Santo, se assim nós o pedirmos. Então nós vamos encerrar orando para que o Espírito Santo encha a nossa boca, encha o nosso coração, porque a nossa língua não pode mais ser instrumento de hipocrisia.